Dante, o assunto agora é um projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara Municipal de Manaus, que impõe limites para a prática do ensino domiciliar. Na verdade, até estabelece o ensino domiciliar, que hoje não é permitido aqui no Amazonas. E é um assunto bastante polêmico, né? Várias discussões já surgiram em torno desse tema, inclusive sobre a própria competência de vereadores de legislar sobre essa matéria. Exato, Adriane, é um assunto muito delicado, assim, né, porque mexe com muitos setores da sociedade, mas é uma bandeira, né, que já vinha sendo defendida, né, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro durante a sua campanha. Era um dos principais pontos ali a adoção do que se chama ali do homeschooling, né, aproveitando o termo em inglês, né, dessa prática que já é muito comum nos Estados Unidos, e agora vem com esse projeto, foi apresentado pelo vereador Raif Matos, né, apresentado aqui na Câmara Municipal de Manaus, para que isso seja permitido na rede municipal de ensino, né? Então, o que diz o projeto dele? Que os pais, né, as famílias que entenderem que têm a capacidade, a condição de fazer o próprio ensino curricular dentro de casa, elas podem fazer, e aí o município ficaria responsável pela análise faria um acompanhamento nesse aluno para ver se o conteúdo ensinado em casa está sendo devidamente assimilado, né? Esse projeto foi aprovado ontem na Câmara Municipal de Manaus. Agora, vai ter uma discussão, ele vai para a sanção agora, mas a gente precisa tentar entender até que ponto isso é permitido, né? Porque essa situação de você adotar um homeschooling, regulamentá-lo, ela é uma determinação, é uma possibilidade no âmbito federal, né? A gente tem dois projetos em trâmite na Câmara dos Deputados. Um projeto, ele não criminaliza, né, ele descriminaliza, melhor dizendo, essa prática, porque essa prática hoje ela não é regulamentada, ela não existe na Constituição, não tem ali na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não tem nada falando disso. Então, algumas famílias já adotam isso, segundo dados da ANED, são mais de 15 mil famílias no Brasil que já adotam esse tipo de prática. Que, inclusive, recorrem à justiça para garantir o direito de conseguir a avaliação periódica do seu filho, do que pratica o homeschooling, e até mesmo no processo de avaliação lá na conclusão da educação, Sim. que é terminar o ensino médio e passar para a universidade, né? Sim, tem casos aí conhecidos no Brasil de pessoas que fizeram esse estudo em casa, fizeram vestibular, passaram, mas as faculdades não permitiram porque não tem, né? Não tem diploma, você não tem essa regulamentação hoje na lei. Então tem esses dois projetos na Câmara, um que descriminaliza essa prática, né, para que nenhum pai seja punido, nenhuma mãe seja punida por adotar essa prática com o filho. Esse projeto, ele já teve o relatório aprovado na CCJ, ele deve ir a plenário, né, é o primeiro projeto que está mais acelerado, né, nesse âmbito, e o segundo é o que regulamenta de fato, né, o que mostra de que maneira isso vai funcionar, porque é preciso, se você vai colocar em prática algo tão novo, é preciso que esteja uma regulamentação bem definida, né, para que pais e mães não tenham problemas com isso. E aí é que entra a importância dessa legislação para algo nesse sentido vir do âmbito federal, porque uma pessoa que estuda no Amazonas e se ela quiser depois prestar uma faculdade no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, ela precisa seguir, né, os mesmos protocolos de educação que todo mundo segue. A gente tem aqui uma base curricular nacional, né, para ensino fundamental, para ensino médio, e que depois é levada lá para o ensino superior. Então, quando você tiver esse homeschooling aí, determinado por lei, permitido por lei, ele será de uma maneira única, né? Claro, você vem com a determinação nacional, a gente precisa disso aqui, você vai ter o acréscimo na Lei de Diretrizes e Bases desse ponto, desse ponto, desse ponto. Você precisa seguir isso aqui. Depois que passa pela Câmara dos Deputados, que é aprovado pelo presidente, sancionado e entra em vigor, os estados podem fazer adequação. O município é o último ponto, né? É a última parte desse processo, o último ente federativo desse processo que vai ajustar alguma coisa, né? Vai inserir uma disciplina, vai inserir algum tipo de prática pedagógica dentro de casa, né? Então a gente está começando pela última parte. Acho porque que a primeira não fez, né? Exato. Até agora, porque esse é um projeto que já tramita há muito tempo. Muitos anos. Há muitos anos e não sai do trâmite dentro do Parlamento, do Congresso Nacional.
Aí não só Manaus, como nesse período de pandemia, educação domiciliar por conta a distância, né, por conta da pandemia, acelerou a votação e análise desse projeto em pelo menos 9 capitais brasileiras, incluindo Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba. Foram várias as cidades que já começaram a acelerar esse processo devido até... Porque meio que o homeschooling foi forçado a acontecer. A situação da pandemia empurrou todo mundo para uma prática parecida, né? De uma forma ainda diferente, porque o calendário do homeschooling, para quem já pratica e tem autorização para fazer isso, algumas cidades brasileiras já pode fazer, ainda que tenha todo um recurso na justiça para que lá na frente não tenha nenhum problema, ele é diferente de sentar de 7 horas da manhã, a meio-dia, na frente do livro, ficar estudando, porque é uma pessoa ensinando outra, não tem tipo, uma sala de aula com 40 alunos. Aí muda esse perfil, é um assunto que gera muita polêmica, os alunos normalmente são bem-sucedidos na avaliação porque precisam ser, senão eles são obrigados a voltar para a escola. Inclusive, nesse projeto do vereador Raif Matos, existe a possibilidade, determina a avaliação bimestral para quem tem mais de 6 anos e semestral para quem tem menos de 6 anos. E quem faria essa avaliação seria a secretaria. A criança também precisaria estar matriculada, ainda que não vá para a escola, e a escola fazer essa avaliação. O que mudaria completamente hoje o formato de trabalho adotado dentro de uma escola, né? Essa obrigatoriedade, por exemplo, da matrícula é um fator que também está no projeto de lei lá da Câmara dos Deputados, né? Tem algumas similaridades. Lá nesse projeto que está em trâmite lá na Câmara, o atual projeto, ele também tem essa obrigação da pessoa estar matriculada, toda essa questão da avaliação periódica, né, que é importante, principalmente nesse primeiro momento, né, nessa hora de implantação de algo tão novo. Agora, de novo, assim, a grande situação é essa, se algo lá for aprovado de uma maneira, rapidamente vai ter que mudar aqui, né? Então é preciso ter todo um estudo de levantamento de como a estrutura municipal de hoje, né, conseguiria adotar essa prática. É algo que precisa ser bem discutido, precisa ser bem trabalhado e planejado. Precisa ver também se o prefeito vai sancionar, né? Exato. Me imagino que sim, por conta de toda a relação com o parlamento que ele tem e também por ter algumas familiaridades ali, de ideias mesmo com essa ideia, com esse projeto político, essa parte política, né, mais aprofundada nessa questão. Então, é preciso entender de que maneira a rede municipal poderia se preparar para fazer essas avaliações. A gente sabe que a gente tem muita dificuldade, por exemplo, hoje de professores em lugares mais distantes. Então, de que maneira iria suprir para fazer essa avaliação? Tem muita coisa que precisa ser discutida para uma eventual regulamentação ainda da prática, né? Exatamente. Eu imagino os pais acompanhando a gente agora muito preocupados. Vou poder ensinar meu filho em casa? Não vou poder? Por enquanto, a legislação determina que a partir dos 4 anos de idade o filho esteja matriculado, a criança esteja matriculada numa escola. A princípio foi aprovado no parlamento, mas precisa ainda de outros trâmites e depois disso a aplicação dessa lei. Então a gente vai seguir acompanhando para informar, trazer mais detalhes do que seria uma educação domiciliar, que é bem diferente de um reforço escolar ou de algo do tipo que você possa imaginar nesse momento. E só para lembrar, né, só para que alguém de repente tenha pego pelo meio do caminho, ficou meio surpreso, não é uma obrigação, é uma possibilidade, né? Então tudo isso se você, óbvio, achar que a escola é o melhor caminho e essa maneira tradicional é a melhor, você vai continuar fazendo isso numa boa. Ninguém está obrigando, não é uma obrigatoriedade de adoção, né? Não vai ter uma necessidade de fazer uma parte nesse sentido, não. É só uma possibilidade para quem acha que esse é o melhor caminho para o seu filho. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.